Salve, salve pessoal, antes de mais nada, ó, se inscreve no canal, dá seu joinha aí, certo? Ajuda esse canal a crescer. Então aí, dá o seu like, se inscreve no canal, aperta aí no botão, certo? Ajuda pra caramba pra ver se a gente continua em 2019 fazendo esse esquema aqui, certo? Pra vocês, comentando sobre algumas coisas importantes aí. Hoje, meio ambiente, né? Bom, se falar de meio ambiente no Brasil hoje é se lembrar do desastre ambiental que ocorreu em Brumadinho, em Minas Gerais, nos últimos dias. Todo mundo ficou sabendo disso através da internet, através da televisão, tudo mais. Assim, o rolo que foi isso aí, muitas mortes, uma coisa terrível que aconteceu. E isso levanta algumas questões acerca do meio ambiente aqui no Brasil, as questões ambientais brasileiras. Primeira coisa, né? A Vale, que é a empresa que tinha lá essa barragem de rejeitos da mineração, né, de minério de ferro, ou seja, eles fazem lá a retirada desse minério de ferro e fica uma parte, né, que é um lixo, um rejeito desse processo de mineração, que fica lá simplesmente armazenada. Infelizmente no Brasil, é a impressão que eu tenho, né, das empresas que foram privatizadas, elas sempre têm essa coisa da negligência. Aquilo ali é muito importante, certo? Porque aqueles rejeitos, como foi o caso de Mariana em 2015, se eu não me engano, e em Brumadinho agora em 2019, né, está acontecendo esses desastres ambientais terríveis. As empresas no Brasil privatizadas, a impressão que eu tenho é que sempre trabalham dentro de uma negligência absurda, principalmente quando é uma questão de segurança e uma questão ambiental. Impressionante. A Vale, que é a empresa, né, responsável não por só essa barragem, mas por várias outras no Brasil, né, na minha opinião, realizaram um crime ambiental, de fato. Porque assim, a gente tem que ver o impacto sobre vários pontos de vista. O ponto de vista social, econômico, ambiental e o que vem posterior a isso. Como assim? Pô, a gente teve muita morte, certo? O desastre econômico destruiu muitas coisas, propriedades rurais, pessoal que, além de ter perdido parentes, né, nesse desastre, perdeu tudo que tinha. Mas tudo que tinha assim não é só a casa. O cara tinha a casa, tinha o sítio, criava gado, plantava alguma coisa, era o sustento do cara. E o cara perdeu tudo por causa de negligência de uma empresa que foi privatizada, certo? Questões econômicas, óbvio, né? Destruído lavoura, plantação, criação de gado, né? É uma perda econômica gigante. E o que vem depois disso, né? Questão ambiental, obviamente, né? A gente tem o rio Paraupeba, que não só vai pelaquela região, ele vai, caminha ali por vários outros municípios, se eu não me engano até chegar em Belo Horizonte, né? Onde se encontra com o mar, e a gente tem uma população enorme de milhões e milhões de pessoas afetadas, porque a falta de água que aquilo ali vai gerar, certo? A morte do rio vai influenciar a pesca, vai influenciar abastecimento de água, vai lascar a qualidade de vida de milhões e milhões de pessoas em Minas Gerais. Isso só para dizer o mínimo. E depois, e o posterior, né? O que é que a gente pode fazer depois de um desastre ambiental? Coisa que não foi feita, muita coisa lá em Mariana, né? Ou seja, Mariana teve um desastre ambiental gigante, proporções épicas desse desastre, e por conta agora dessa história de Brumadinho, desse outro crime ambiental, a gente descobriu que as multas que foram aplicadas lá em Mariana, né, na Samarco, não foram pagas. E eu fico me perguntando, sim, e o pagamento dessa multa vai gerar um quê? Esse dinheiro vai ser passado para aquelas pessoas para elas reconstruírem a vida delas? Esse dinheiro vai ser utilizado para reestruturar o ambiente naquela região, né? Medidas ambientais para recuperar, né, a saúde ambiental daquele lugar?
O que adianta uma multa se a gente não fizer isso? Reestruturar a vida das pessoas, reestruturar o ambiente, a gente necessita, a gente depende, a gente faz parte do ambiente. Perdão. Se a gente não procurar, né, melhorar a questão social, pegar essa verba, essas multas, primeiro cobrá-las e fazer com que esse dinheiro venha para o benefício da população, benefício do ambiente, que consequentemente também vai ser o benefício da população. Então, falar de questão ambiental no Brasil, a gente sempre passa por essa questão das privatizações. A empresa, eu desde sempre nunca fui muito fã de privatização não, vou deixar claro isso aqui para vocês. Não privatização total, pelo menos. Eu acho que as empresas estatais podiam ser sim privatizadas, mas parcialmente, né? O que a gente chama de serviço, botar lá o SA, né? A sociedade anônima, ou seja, abrir o capital da empresa. Eu podia chegar lá, comprar ações daquela empresa, mas a maior parte das ações da empresa seriam do governo de fato. Por quê? Porque no meu entender, essas empresas privadas sempre trabalham com um viés de negligência. É chato falar isso, mas é a impressão que eu tenho. Não sei, eu posso estar errado. Se eu estiver errado, comenta aí embaixo, né? Pode jogar pedra em mim aí, o que é que você acha disso? Mas as empresas, elas sempre negligenciam quando o assunto é segurança e ambiente, meio ambiente, sempre. A impressão que eu tenho é sempre que ocorre isso. A gente tem que buscar os culpados, punir os culpados por esses crimes ambientais em Mariana e em Brumadinho, é óbvio. Não só os engenheiros responsáveis, mas o pessoal do alto escalão tem que ser punido disso aí, certo? Além de que pegar essa grana toda, que é grana das multas, e investir nos lugares certos, né? Tá aí, eu acho que o papel do governo talvez em ajudar nesse sentido, não sei, de pegar esse dinheiro e investir na vida das pessoas, recuperar o que foi degradado, depredado ambientalmente, e ajudar nas vidas das pessoas para a gente recuperar a questão social e a questão ambiental, certo? Por que eu boto questão social e ambiental junto? Porque não existe você vou só preservar o ambiente, e o meio ambiente preservado ele vai ser de fundamental importância para que o ser humano sobreviva. O ser humano faz parte do meio, a galera esquece disso. Por isso que eu fico arretado, né? Vi algumas entrevistas aí falando dessa questão, né, de Brumadinho. E o pessoal acha que se você é o cara que fala do meio ambiente, que diz que, olha, tem que fazer o licenciamento ambiental direito, certo? Para o quê? Para ver todas as possíveis danos que sejam causados ao meio ambiente, para saber quais são, para evitá-los, para se caso houvesse algum problema, tá lá fiscalizando para que não ocorra, que foi o caso do rompimento da barragem. Né? E o pessoal chama de ecochato, diz que é o cara que não, esse cara aí é contra o desenvolvimento. Mas o pessoal fala disso, que a galera que é ambientalista é contra o desenvolvimento. Mas o pessoal esquece que existe desenvolvimento sustentável, pautado justamente para manter aquelas riquezas naturais, certo? De maneira inteligente, que ela possa durar por várias gerações. O que será das gerações dessas pessoas que foram afetadas, das próximas gerações, que não tem mais o rio lá para fornecer água, por exemplo, para vários e vários municípios? A gente tem que pensar a longo prazo, né, nessas questões ambientais sempre. O pessoal nunca pensa nesse sentido. É complicado. A questão ambiental no Brasil é sempre complicado. Essa semana também rolou o quê? Na segunda-feira foi entrevista com o Ricardo, fugiu o nome dele, que foi na roda lá do programa Roda Viva na TV Cultura e levantou uma série de polêmicas lá, né? Ele fala muito dessa questão de agilizar os processos de licenciamento ambiental, certo? Falou muito dessa questão de agilizar e desburocratizar. Primeiro a gente precisa entender como é que funciona isso. Se existem estudos de impacto ambiental, se existe o licenciamento ambiental, todos os estudos técnicos, eles servem para quê? Para evitar que
aquela atividade econômica, seja ela extrativista, seja ela qual for, certo? Não impacte ou impacte o menos possível naquele ambiente. Para o quê? Para a gente ter aquele, como é que eu posso dizer? Aquelas riquezas naturais durante um bom tempo, ter elas para todas as gerações. É um pensamento que a longo prazo. E isso requer tempo, requer o quê? Método científico, requer pesquisa científica, requer toda uma questão técnica e de fato requer tempo. Infelizmente, essas coisas a gente tem pouco pessoal para fazer isso no Brasil a nível governamental e a gente precisa estar ligado nisso sempre. Outra coisa absurda que está rolando aí no governo, né, no atual governo federal, é a coisa de que a questão do desmatamento, a questão das terras indígenas e do desmatamento na Amazônia principalmente, se dá agora para uma esfera do Ministério da Agricultura, ou seja, o pessoal que trabalha com agronegócio, certo, que gosta de desmatar para ter mais terra para poder plantar, para produzir uma única cultura em grande quantidade para exportar, gera dinheiro, gera riqueza, ótimo, maravilha, mas isso aí é pensamento de país o quê? De terceiro mundo, nem existe mais essa expressão terceiro mundo, né? Mas é de país subdesenvolvido, pensamento pequeno. A gente tem que investir em pesquisa científica, certo? A gente tem que exportar tecnologias, né? Não só matéria-prima, a gente tem que exportar o que é de bom. Isso me lembra a música de Tom Zé, né? Que diz que exportar matéria-prima é a mais baixo grau da capacidade humana. Depois o Brasil exporta a arte, que é a mais alta capacidade humana, né? Vou deixar aqui o link com a letra dessa música de Tom Zé também para vocês. Então, questões ambientais no Brasil a gente sempre tem que estar ligado. É um calor arretado, né? Ou seja, outra questão ambiental, né? Se você não preserva o meio ambiente, não tem manejo sustentável, o que é que vai acontecer, né? Aquecimento global, desmatamento contribui com esse aquecimento global, todas essas questões. E no Brasil, questões ambientais sempre foram tratadas de maneira muito empurrar com a barriga. Então a gente precisa ficar ligado o que é que está acontecendo no meio ambiente brasileiro, no Ministério do Meio Ambiente, certo? Ver isso tudo, a gente sempre tem que ficar ligado nisso tudinho, beleza? Se gostou, dá um like no vídeo aí, certo? Se inscreva no canal, certo? Vou botar ele até aqui. Se inscreve aí no canal, ó. Deixar ele aqui no nosso cenário, certo? Que ajuda bastante. Concorda com o que eu estou falando? Deixa aí nos comentários. Discorda? Deixa aí nos comentários também. Compartilha esse vídeo com o pessoal, beleza? Que a gente continua a fazer eles por aqui, tá bom? Valeu, pessoal, um grande abraço e tchau!